Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Seu Direito em Análise, nosso programa deste sábado está no ar. E a nossa convidada hoje é a doutora Márcia Mateus e o nosso bate-papo é a Advocacia Dativo. Nossa, que nome diferente, né? Tem muita gente que nem sabe do que se trata, mas nós traremos hoje importantes esclarecimentos que certamente também vão fazer diferença na sua vida. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite e espero poder contribuir ali de alguma forma para estar respondendo aí os questionamentos. Certamente. Bom, os nossos questionamentos, eles sempre vêm dos nossos internautas. Geralmente são questionamentos muito básicos, mas extremamente esclarecedores. E o nosso primeiro já vai bem de encontro àquilo que a gente vai falar sobre a advocacia dativo. O que é de fato? Que a pessoa diz o seguinte, que outro dia ela foi até o fórum e disseram para ela, orientaram ela a contratar um advogado ou ela precisaria de um advogado dativo. Ela não sabe exatamente o que é advogado dativo, como que funciona isso, como que ela faz para acionar um advogado dativo. Como é que isso funciona, doutora? Então, é assim, olha, a advocacia dativo é um trabalho, né, oferecido pelo Estado para pessoas que não têm normalmente condições de pagar os honorários de um advogado. Existem casos assim, mais específicos, onde é obrigatória a nomeação de um advogado. Por exemplo, casos criminais, a pessoa ela não pode ser processada, julgada e condenada se ela não estiver representada. E existem muitos casos, por exemplo, daquelas pessoas que cometem algum tipo de crime e fogem, né? Então, elas estão lá em lugar incerto e não sabido, e o processo não pode ficar paralisado por conta daquilo, como também não pode ter andamento sem um representante legal, né? Porque seria ter uma cláusula de nulidade. Então, nesses casos específicos, o Estado nomeia um advogado para representar essas pessoas. Quando as pessoas não têm condições de pagar, normalmente quem deveria suprir essa necessidade é a Defensoria Pública, tá? Mas devido, assim, à grande demanda de processos que existem, ou algumas comarcas não possuem Defensoria Pública, então os advogados são nomeados, tá? Através de um banco de dados que a OAB possui. Então, ela abre inscrições 2 vezes ao ano para advogados que tenham interesse em se cadastrar e prestar esse tipo de serviço. Entendi. Tá? Então, assim, as formas para a pessoa chegar até um advogado dativo, ou o advogado chegar até ele, né? Varia muito de comarca para comarca, tá? Normalmente, o que acontece? A população assim, mais carente, eles têm o serviço do CRAS, por exemplo, onde o próprio CRAS encaminha para o órgão competente ali, solicitando a demanda daquela pessoa, explicando do que se trata e dizendo que a pessoa não tem condições de pagar um advogado e pede a nomeação, tá? Em Corbélia é muito comum isso, eu atuo, né, em Corbélia como advogada dativo, e lá tanto o Conselho Tutelar, que são casos que envolvem menores, né? E o próprio CRAS faz esse tipo de acompanhamento inicial para que seja nomeado um representante. Entendi. Quem nomeia é a comarca, no caso, o fórum, a secretaria ali, ou a vara, no caso, né? O cartório faz um e-mail solicitando para a OAB, quem seria, né, o próximo advogado, deve-se seguir uma lista. Sim. E aí, a subseção, no caso de Cascavel, ali, envia para eles uma resposta e eles fazem a habilitação, no caso, desse advogado no processo. Entendi. Então, no caso específico dessa pessoa, se ela tem dúvida, a melhor forma é ela esclarecer na comarca mesmo, na vara, como que ela faz esse procedimento. Normalmente, eles deveriam até orientá-la de forma mais esclarecedora, porque eu vejo, assim, que foi muito superficial até, né? Exatamente. E a própria comarca ali, o cartório, aonde ele foi, porque, por exemplo, assim, é uma demanda criminal, é uma demanda do juizado especial, é uma demanda de vara de família, né? Então, ali, o cartório, eles têm uma relação de advogados dativos
e eles mesmos já deveriam fazer esse procedimento. E se for um caso que não cabe, né, a nomeação de um advogado dativo, eles também já deveriam informar, olha, nessa situação não tem como, o senhor deve contratar um advogado, então, para te representar. Perfeito, acho que ficou muito bem esclarecida essa resposta, inclusive esclarecendo para outras pessoas que porventura forem aconselhadas a procurar um advogado dativo, né? Sim, ter um advogado dativo, né, nas suas causas, né? Nosso próximo questionamento diz o seguinte: a pessoa gostaria de saber qual é a diferença, acho que uma parte disso a doutora já respondeu, mas essa pessoa gostaria de saber qual a diferença da advocacia dativo para uma advocacia convencional, essa privada convencional. Em termos de trabalho, penso eu que não deveria ter diferença, né? Em termos, assim, o trabalho que eu vou atribuir para aquela demanda deveria ser tão bom o quanto é para um cliente meu particular, né? Nessa questão, o que se diferencia mesmo? Por exemplo, a advocacia dativa, quando ela abre inscrições, qualquer advogado, por exemplo, aquele que acabou de se formar, acabou de fazer juramento e pegou sua OAB, já pode se inscrever. Então, às vezes, ele vai ser um advogado que não teve nenhum caso ainda, aqui ele vai ser o primeiro ao ser nomeado, né? Então, assim, é diferente de contratar um advogado particular que, por exemplo, tem anos de experiência naquela determinada situação, né? Então, assim, eu acredito que a responsabilidade, a ética deve estar nos dois casos, né? O advogado dativo, ele não vamos dizer assim, obrigado, né, a aceitar aquela demanda se ele se sente até sem condições para aquilo. A gente até tem um questionamento. Eu vou deixar para falar depois. Mas, assim, em termos, então, de diferença, seriam estas pro advogado a questão de honorários. Porque o advogado dativo, ele segue uma tabela, o Estado, né, que é quem nos remunera por aquele trabalho, tem uma tabela própria, né? Então, não é o mesmo valor da tabela da OAB de um particular. Então, assim, o advogado também, ao aceitar aquela demanda, ele tem que saber que a remuneração dele será outra, né? Não será a mesma da tabela convencional, vamos dizer assim, da OAB. Entendi. Né? Acaba sendo um serviço, uma prestação mesmo de serviço. Sim. Né? De um lado, a pessoa que tanto necessita para não ficar sem uma representação, e um advogado que muitas vezes está chegando no mercado nesse momento, até para ele, né, se familiarizar. Porque assim, ele vai adquirir experiência com aquilo. Cada caso, eu sempre falo que cada caso é um caso. Você nunca vai pegar casos semelhantes. Nossa, agora é só eu pegar a mesma coisa que eu fiz naquele outro e vou fazer nesse daqui. Não, tem sempre suas particularidades, sabe? E cada caso a gente aprende mais, né? Cada um é diferente do outro, é único. Eu imagino mesmo. O nosso próximo questionamento também vai meio que de embalo já nas questões que a gente conversou agora, porque essa pessoa, ela também vai precisar de um advogado dativo. Ela diz o seguinte, que ela se envolveu num processo criminal e ela gostaria de saber quais são as situações em que um advogado dativo pode representar algum cliente, por exemplo, na área criminal. Em todas as áreas pode ser um dativo nomeado. Essa pessoa tem essas dúvidas com relação à advocacia dativa. A área criminal, eu acredito assim que seja a área em que os advogados são mais nomeados, inclusive. Você, tá? inclusive? Dativo, inclusive. Eu não faço todas as áreas criminais. Eu faço algumas específicas. Depois eu vou até falar sobre isso, que a gente tem a opção de estar escolhendo, né? Os casos criminais que você vai representar no caso, como advogado. Mas, normalmente, como que acontece? Quando a pessoa ela é citada de que existe uma ação contra ela, o próprio oficial de justiça, no mandado, ele já vem ali solicitado a ele requerer essa informação da pessoa. Tem condições de constituir um advogado ou deseja que um advogado dativo seja nomeado. Então, o próprio oficial de justiça, ao citá-lo, ao intimá-lo, né, traz ali essa pergunta e é só ele responder, né? Sim, eu desejo que seja nomeado. Isso vai retornar para o cartório e ali eles vão fazer essa nomeação, né, já direto no processo. O que acontece? Se já está numa fase, digamos, que já ocorreu uma nomeação anterior ou não, digamos que era um advogado particular.
por algum motivo passou ali de fase e tal, ele não tem mais condições, né, de contratar um advogado particular e ele deseja. Da mesma forma, ele pode se dirigir à vara criminal ali, tem os cartórios, né, que atendem, e ele pode explicar a situação e requerer a nomeação de um advogado. Ótimo, acho que está muito bem esclarecido, inclusive para outras pessoas, mais uma vez, Sim. que porventura necessitarem, né, de um advogado ativo. Nosso próximo questionamento, até uma situação bem delicada essa. A pessoa gostaria de saber quais são as responsabilidades legais e éticas de um advogado ativo, e ela diz que pergunta isso porque ela foi nomeado a ela um advogado ativo, mas que esse advogado ativo, ele é muito próximo da outra parte. Que essa pessoa acredita, inclusive, que eles são parentes. Existe algum grau de parentesco. Como eu disse... Delicado, né? O trabalho que o advogado ativo tem que desempenhar seria de forma ética quanto seria qualquer caso, né? Existem casos assim, se ela tem condições de fazer prova disso, porque assim, felizmente ou infelizmente, para o direito vale aquilo que você pode provar. Então, ela tendo condições de reunir algum tipo de prova, né, e comprovar essa afinidade, essa parentalidade, ou que seja até uma amizade, né, íntima, vamos dizer assim, ela pode até se dirigir, né, aonde esse processo tramita, não sei se seria um caso criminal, né, ou não, mas ela pode ir até o fórum onde tramita esse processo, no cartório, e levar provas disso, para que, de repente, se ela não se sente até confortável com essa defesa, no sentido assim, será a melhor defesa que eu vou receber em virtude disso? Verdade. Ela pode requerer até a nomeação de um outro advogado, né? O que ela não pode fazer, por exemplo, é escolher um advogado. Não, eu não quero esse, eu quero aquele. Isso não pode, não tem como. Né? Mas ela pode requerer que esse seja substituído. Entendi. Né? Isso ela pode estar fazendo. Então, mais importante disso tudo, fazer provas. Exato. Da parte do advogado também seria uma condição ética, ele dizer, olha, me declaro impedido. Exatamente, mesmo porque o advogado pode fazer isso. Porque quando o advogado ele recebe a nomeação, é o primeiro ato no processo, ele recebe a nomeação e ele já fica habilitado no processo. E nós temos um prazo ali, mais ou menos de 5 dias, para responder se aceitamos ou não aquele encargo. Entendi. Né? Então, assim, não é uma coisa assim, fui nomeado, estou habilitado e é obrigatório. Não, porque por algum motivo eu posso ser impedida de atuar. Pode ser um parente meu, pode ser um inimigo meu, né? De alguma forma, assim, alguns casos, assim, muito específicos que eu não vou me sentir confortável, até por questões, às vezes, morais, né? De defender aquela pessoa. Então, eu posso, naquele momento, dentro desse prazo, informar o juízo que eu não aceito. Entendi. Né? Esclarecendo, assim, não precisa ser uma coisa tão aprofundada, mas o porquê que eu não aceito. Porque tem que ter uma justificativa também. Senão, assim, todo mundo ia ficar escolhendo, né, os casos também. E o judiciário depois tem que nomear outro, daí leva mais 5 dias para o outro aceitar ou não aceitar. E isso tudo vai decorrendo em tempo, né? No caso de uma recusa do próprio advogado, ele acaba indo para o fim da fila daí de novo? Então, como funciona? Assim, deveria, né? Porque assim, sempre existe uma diferença muito grande do que na prática, né? Do que realmente é feito. Ser e o dever ser. Exatamente. Então, como é que deveria acontecer? Deveria ser seguido uma lista, né? Então, assim, quando nós nos inscrevemos, inclusive abriu inscrição agora até dia 30 de agosto, né? Estão abertas as inscrições para quem deseja se cadastrar. Então, quando nós nos inscrevemos, tem lá 3 opções de cidades, né, de comarcas, onde o advogado pode atuar. Uma delas é a comarca onde ele tem a sua inscrição. Então, por exemplo, eu em Cascavel sou obrigada a estar inscrita para atender em Cascavel. E eu posso escolher na nossa comarca mais 2 comarcas, no caso. Então, eu atendo, por exemplo, Guaraniaçu e Corbélia. E ali tem uma série de matérias criminais, vara de família, juizado, tem as opções no que eu vou atuar. Eu não preciso atuar em todas. Eu faço a minha escolha. Então, por exemplo, crimes de violência sexual, por exemplo, eu não atendo, tá? Então, digamos que eu estivesse inscrita para isso e recebesse uma nomeação
Qual é a lógica de estar recusando aquela nomeação se eu me inscrevi para aquilo, né? Então, assim, o advogado, no momento que ele faz esse cadastro, ele tem que ter essa convicção de que a partir do momento que ele assumiu aquele compromisso, né, ele deve depois ter um motivo muito plausível para estar rejeitando aquela nomeação, no caso. Entendi. Né? Se tornando impedido de alguma forma, justificando isso, né, ou não. Não sei internamente, né, como você perguntou, ele volta para o fim da fila? Internamente eu não sei, porque às vezes a pessoa está recusando por um motivo realmente assim que o impede, que é justificável. Sim. Então penso eu que não teria também lógica, né, dele ir lá para o final da fila por conta disso. Né? Então, assim, sinceramente, internamente, né, não sei como funcionaria daí. Ótimo. Nosso próximo questionamento, eu acho até que boa parte desse questionamento já foi respondido, doutora, mas vamos lá. Essa pessoa gostaria de saber como é que os advogados ativos são designados para atuarem em determinados casos. A pessoa disse o seguinte: se eu não quiser aquele advogado ativo, eu posso escolher outro? Então, só nesses casos de impedimento, né? Situações muito extremas muito mesmo, específicas, assim, tendo provas disso, né? Porque senão, se todo mundo pudesse escolher, né? Vira uma Exatamente. Uma bagunça, e não tem como, né? A gente sabe do nosso judiciário que, infelizmente, está amarrotado de processos. Né? Não tem como, se você for abrir assim, opções para todo mundo, né, tá escolhendo, aí os processos não andam mesmo. Exatamente. Né? Já é tudo muito moroso. Penso eu até como leiga do assunto que o advogado ativo, ele também tem a sua carreira, o seu nome a se preservar, ele não vai querer defender de qualquer forma, e também é um direito da pessoa ter uma condição de uma representação legal em um processo. Sim. Né? Na verdade, a Constituição Federal, ela determina isso, um direito fundamental da pessoa. Então, por exemplo, é uma causa de nulidade se a pessoa não tem essa representação. Então, digamos que um processo transcorra aí durante anos e alguém observe, seja lá no judiciário, né, ou alguém que visualize ali de acesso, que essa pessoa não teve o direito ao contraditório, à ampla defesa, o processo vai retornar lá na base, desde o momento que ele deveria ter tido uma pessoa para representá-lo legalmente. Né? Então, assim, o Estado até ele não faz isso porque, eu sou bonzinho, vou fazer. Não, é porque ele tem que fazer. É uma obrigação, né, do Estado. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento, e eu acho que também parte dele já foi respondido. A pessoa gostaria de saber se um advogado dativo pode recusar um caso, e ela gostaria de saber quais são os motivos pelos quais pode haver essa recusa e que tipo de caso pode ser recusado. Ele pode, sim, alegar até foro íntimo, por exemplo, justificar, não só nessa condição, mas, digamos, por alguns outros motivos. Eu já vi casos de nós, mulheres, por exemplo, no momento que ela está gestante, passando por uma gravidez até de risco, ou na própria licença maternidade, daí ela recebe uma nomeação, ela justifica isso, junta ali o documento comprovando e é plenamente aceito pelo juízo sem problema nenhum. Alguns casos, assim, que eu observo, foro íntimo é a principal razão. Então, casos que eu não vou conseguir defender aquela pessoa, oferecer a ela, proporcionar a ela a melhor defesa que ela precisa para aquele caso, se for contra meus princípios morais, éticos, religiosos, né? Eu percebo assim que nestes casos os juízes aceitam essa justificativa e acabam nomeando um outro advogado. Né? Ótimo, perfeito. Acho que também ficou muito bem explicadinho. O nosso próximo questionamento diz o seguinte: a pessoa tem uma curiosidade e gostaria de saber como é que é possível manter a imparcialidade diante dos casos, já que um advogado ativo também às vezes recebe, às vezes não, na maioria das vezes, ou todas as vezes, ele recebe casos nos quais ele vai representar alguma pessoa que não seja necessariamente uma situação que ele defenda, que ele acredite, né? Porque você também não pode recusar tudo, né? Exato. Você não vai poder recusar tudo. Como é que é manter essa imparcialidade? Deve ser um desafio, né? Eu acho assim, olha, a gente, eu conheço advogados, eu estou há pouco tempo ainda, né? 3 anos de advocacia. Tenho amigas que estão há 10 anos. E quando conversamos, assim, eu vejo que parece que o sofrimento é o mesmo. Eu entendo. A gente não supera isso. Não tem como você
agir de uma forma assim que aquilo não te afete. Você tem que ter contigo o seguinte: essa pessoa precisa dessa representação, você não está defendendo o ato que ela praticou, que ela cometeu, você está defendendo de acordo com aquilo que determina a lei e até aonde você pode ir, né? Quando eu me inscrevi para advocacia dativo, por exemplo, eu me inscrevi no juizado de violência doméstica, né? E uma coisa assim que eu, particularmente no meu escritório, eu não aceito casos de homens, por exemplo, que né, agrediram a esposa, principalmente fisicamente, que são os casos mais notórios, né? E quando eu me inscrevi, eu achava que eu ia ser nomeada só para defender as mulheres. E aí veio a surpresa. E aí veio a surpresa. Durante, eu acho que 3 ou 4 nomeações seguidas, eu fui nomeada para defender, né, os maridos, os companheiros, né, que agrediram. E aí eu fiquei assim pensando, e agora, né? E agora? Tanto é que para essa inscrição de agosto agora, eles abriram isso. Então, juizado de violência doméstica para a defesa da mulher, para a defesa do homem. Importante isso. Então, agora você tem a opção, né? O profissional tem a opção. Mas eu não recusei nenhum dos casos, né? Eu procurei fazer, assim, a diferença naquilo que eu estava fazendo naquele trabalho, né? Hoje eu sou estudante de psicologia e é uma coisa, assim, que tem me auxiliado muito nas minhas demandas, principalmente na área de direito de família, que eu sou especialista, e na área de violência doméstica, que eu recebo muita nomeação, tanto aqui em Cascavel, quanto Corbélia e quanto Guaraniaçu. Então, eu procuro dentro disso trabalhar, né, com esse agressor, mostrar que ele pode ser diferente, mostrar que o fim de um relacionamento não é o fim do mundo, que ele tem como dar continuidade na vida dele, que a pessoa, ela seja a esposa ou companheira, tem todo o direito de dar uma continuidade na vida dela, né? Assim, imparciais a gente tem que ser, né? Não tem como, você não pode ali tomar partido, coitada da vítima, coitado do agressor, não, né? Então, você tem que ser imparcial e trabalhar com aquilo que a lei te disponibiliza. Então, a lei diz isso, eu tenho que seguir o que está determinado em lei, né? Uma determinada vez eu conversei com um advogado especialista na área criminal e ele frisou muito que os advogados da área criminal, eles são muito atacados por defenderem pessoas que cometeram crimes. E ele diz o seguinte: nós não estamos aqui para defender o crime, nós estamos aqui para defender o direito que a pessoa tem de ser representado legalmente em processo. Exatamente. Então, e a pessoa tem a opção, como eu falei, no momento que ela se inscreve, de escolher no que ela vai atuar. Então, assim, se a pessoa se o advogado não se sente em condições de realizar uma defesa para aquela pessoa que, por exemplo, agrediu, né, a esposa ou cometeu um ato lá de violência sexual, né, infantil, né, ou não, ele já não deve se inscrever, né? Eu, por exemplo, nesses casos, eu não me inscrevo. Né? Então, assim, por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir ser imparcial e prestar um atendimento para aquela pessoa que tem que ser o melhor, né? Tem que ser. Ninguém está te obrigando como advogado a defendê-lo. Mas a partir do momento que você aceitar aquele encargo, você tem que agir com responsabilidade, com ética, com tudo aquilo que determina a lei e o Código de Ética, né? O Estatuto dos Advogados, né? Tem que ser dessa forma. Você tem designações todos os meses? Todos os meses. Mais do que umas vezes? Mais, bem mais. Então, existe uma demanda bem importante. Principalmente no juizado de violência doméstica, até tem uma luta aí da OAB, né, para ter um segundo juizado. Sim. Né? Porque hoje um acúmulo muito grande. Para você ter ideia, as audiências estão sendo designadas para 2026. Meu Deus, não dá. Exatamente. Não dá. Só que, assim, o que eu vejo, né, como profissional, depois que veio a Lei Maria da Penha, né, que foi instituída, a gente sabe da importância dela e eu defendo ser necessária, sim, mas existe muito aproveitamento dessa situação. Então, a delegacia, por exemplo, né, ela é obrigada a registrar um boletim de ocorrência quando a mulher vai até lá e relata que sofreu, né, uma ameaça, né, uma violência, às vezes não é física, então não tem como ser notada,
né? Mas eles têm que registrar esse boletim de ocorrência, têm que fazer o procedimento, né, investigatório, que às vezes se resume em ouvir os depoimentos, né, da vítima e do suposto, né, autor ali, o réu, e encaminhar isso para o fórum, né, para o juizado. E imagine você quantos casos tem desses, que depois ficam lá. Eu tenho casos, por exemplo, que já faz mais de um ano, que está com o Ministério Público para oferecer denúncia ou não, né? Tenho casos que quando sair a audiência, quando ela for, né, designada, já prescreveu a culpabilidade da pessoa. Sabe? Então, assim, é muito crítico, sabe? E a gente percebe que após pandemia houve um aumento muito grande. As pessoas, né, ficaram mais tempo em casa. Muito grande. Esse convívio não foi saudável para todo mundo. Não, exatamente. Eu acho que para a maioria das pessoas, inclusive, né, não foi. E aí, infelizmente, está na situação que está, né? E aí, por isso que eu digo, assim, o advogado da ativa, ele é muito importante, ele é uma figura essencial, eu penso, né? Deve fazer um trabalho da melhor maneira possível. Eu sempre falo que a gente vai até onde a lei nos permite ir, né? Eu, para mim, não atendo de forma diferenciada meus clientes particulares dos meus clientes que eu recebo nomeação. Porque, afinal de contas, são todas as pessoas que... Exatamente. Né? Eu faço questão de... Hoje, a maioria das audiências estão virtuais ainda, né? Mesmo recebendo, assim, nomeação em Corbélia, por exemplo, Guaraniaçu, eu faço questão num primeiro momento, naquele primeiro encontro, de ir pessoalmente, de conhecer a pessoa, saber a versão dela de todos aqueles fatos, saber até de que forma que eu vou poder atuar na defesa dele, né? Daí, lógico, em diante, sim, pode ser virtual? Pode, mas eu nunca deixo um cliente meu sem respostas e eu vejo que a maior reclamação que existe hoje é essa. Nossa, foi nomeado um advogado lá para mim, já faz um ano, eu não sei em que pé que tá, eu não sei o que aconteceu no processo, né? O advogado... E a maioria dos advogados da ativa, eles são nomeados por ato, né? Então, o que acontece? Às vezes tem 4 ou 5 advogados num processo. Né? Eles vão recebendo nomeações. Então, recebe uma nomeação para um primeiro ato, ele cumpre, né? Depois é nomeado outro e vai indo. E o cliente mesmo lá, a pessoa que foi defendido, tal, ele não sabe de como está o processo. O ideal seria que fosse uma pessoa só para acompanhar todo o processo. Pois é, mas infelizmente não é, sabe? Infelizmente não é. E a pessoa, assim, se sente prejudicada com isso. Só que a falta de recurso financeiro, na maioria das vezes, deixa com que ela não tenha opção. Como que ela vai poder contratar um advogado? E a gente sabe que a maioria que recebe, né, um advogado ativo para defender é porque não tem recurso financeiro mesmo para pagar. Inclusive, quando a pessoa ela faz essa solicitação, esse requerimento, ela tem que comprovar que ela não tem condições de pagar um advogado. Né? Então, não é simplesmente falar, depois vai vir a parte processual, onde ela tem que comprovar, né, que não tem condições. Então, assim, acaba sendo um serviço oferecido, penso eu, que poderia ser melhor. Né? Tomara que, né, que haja toda essa estruturação, que a gente consiga uma vara, né, uma vara a mais aqui em Cascavel para dar conta dessa demanda tão gigantesca. A gente tem muitas medidas protetivas em Cascavel, existem muitas mulheres denunciando, e felizmente essas mulheres estão denunciando, os crimes realmente precisam, né, ser denunciados. Por outro lado, também demora-se tanto tempo, né? Exato. Às vezes, né, o agressor não vai esperar a tramitação de um processo para causar uma loucura. Acaba né? sendo punido, né, pelo aquele ato. Ou, às vezes, acaba até ceifando a vida da outra pessoa, como a gente já tem visto. Né? Muitos casos, né? E tomara que a gente não tenha que noticiar mais esses casos e que as respostas da justiça venham a contento para todo mundo, né? Concordo contigo. Doutora, se alguém ficou com alguma dúvida ainda, as pessoas podem me procurar? Como é que elas fazem para te encontrar? Claro, pode sim. Eu estou lá no Instagram como Márcia Mateus, né? Pode me sem adicionar. TH, sem nada, Mateus. Sim, Mateus normal. E também entra pelo telefone, né? Tem meu telefone WhatsApp, 459-9113-4120.
né? 991 13 41 20. Na medida assim do que for possível, né? Eu respondo, eu oriento. Eu também faço parte de algumas comissões ali na OAB. A OAB está sempre disposta a dar orientação. Se a pessoa precisa, às vezes, de uma informação, alguma coisa que ela não conseguiu obter lá no fórum mesmo, né? Como é o caso ali dessa pessoa que fez esse questionamento, ela pode se dirigir até a OAB. Nós temos uma comissão, né, da advocacia dativo, tem um presidente que pode estar assim respondendo para essa pessoa, né, orientando da melhor maneira possível. Perfeito, doutora. Eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceito nosso convite. Foi muito esclarecedor e já gostaria de antecipar que no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a questão de troca de nomes e tal. Já vamos deixar isso mais ou menos engatilhado. Então tá bom. Eu me coloco à disposição, agradeço muito, né? Fiquei muito feliz também. E no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre aqui, né? Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querida. E para você que nos acompanhou em Seu Direito em Análise desse sábado, nós voltamos no próximo sábado com um novo tema. Até lá. Tchau.